Então, queridos, a gente queria também responder as perguntas que foram enviadas na live com o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pernambuco. E a gente registrou essas perguntas para a gente poder fazer a resposta a cada um de vocês nesse momento. Então, eu vou compartilhar aqui as nossas perguntas para que a gente... Foram muitas, né, Beni? O pessoal estava animado, né? Oh! Vocês estão vendo? Estamos. Então, olha só. Uma das qualidades das perguntas, né, são as de EPI. Mudou o slide aí? Mudou. Ótimo. Uma das perguntas até a gente respondeu. O EPI tem que trocar a cada paciente? Tem que trocar a cada paciente. Por quê? Porque a qualidade do cirurgião dentista, ela equivale à qualidade do cirurgião dentro da UTI. Ele troca a cada paciente. Não é a gente igual ao médico do corredor. É a gente igual ao cirurgião na sala cirúrgica e o médico de UTI. Troca a cada paciente. Por quê? Porque o cirurgião dentista, ele está exposto a justamente a produção de aerosol. E isso é bastante importante, que você troque o EPI. Ah, mas e na posição de não ter o EPI? Se eu não tenho. Então, primeiro é a fala da Fernanda Trícoli e da Fernanda Carrer. Nós precisamos repensar as nossas compras de EPI em cada município, a nossa aquisição, porque nós precisamos ter. O profissional cirurgião dentista de todas as profissões de saúde é o que mais se expõe ao perigo da contaminação. Então, vamos diminuir esse risco ao máximo. Tem que trocar EPI a cada paciente. Gorro, avental, tudo que é de TNT, você vai descartar. Ah, não tenho no mercado. Não é um problema de aquisição do município, não tenho no mercado. Então, a nossa indicação é a experiência da Inglaterra. Eles não tinham EPI para todos os profissionais de saúde no momento do maior enfrentamento da Covid. O que eles fizeram? Eles adaptaram o uso de sacos de lixo enormes que recobrissem todo o EPI, fixava com fita crepe os punhos para fazer o atendimento, porque daí você descarta o saco de lixo. Na nossa realidade, a gente tem a possibilidade de usar aqueles aventais de plástico de cabeleireiro, que é super barato, custa centavos, e dá para você recobrir os EPIs bem, até o pulso, tudo bonitinho, e aí você faz esse descarte, né? Aí ela também pergunta... Fala, Fê. Lembrar, né, que não é só a questão de fazer o aerossol. O fato de eu estar próximo do paciente, de falar muito próximo dele, é impossível que aquelas gotículas de saliva, né, não impregne na manga do avental, né? Então, não tem como a gente vai ficar carregando saliva e com potencial de transmissão do vírus de um usuário para o outro. Né? Então, ainda que eu esteja protegido porque eu estou com a máscara, porque eu, né, não vou coçar meu olho, não vou coçar a mão, né? Mas eu tô expondo o paciente, então não pode. Né? A gente precisa trocar. Né? A gente sabe que isso tem um custo, né? Depois a gente pode deixar na descrição do vídeo o paper do pessoal da Universidade da Paraíba, que mostra que de fato aumentou o custo. Daí a importância do vídeo que a Fernanda Trícoli fez sobre a agenda, né? Nós precisamos otimizar o custo desse EPI. Então, agora eu sento o paciente na cadeira para ver tudo que ele tem para fazer. Eu planejo, daí a importância do teleatendimento, para ele já vir planejado, preparado, o que eu vou fazer, né? E aí, naquele dia, eu vou fazer um quadrante, eu vou fazer meia boca, né? Porque aí eu, de fato, aproveito aquele EPI. Tiro tudo dele, né? Eu costumo brincar que não vai dar mais pra gente benzer o paciente, né? Ir lá, passar uma lixinha e acabou. Porque aí eu acabo que eu uso muito EPI para fazer um atendimento muito rápido, né? Então, agora eu tenho que otimizar o tempo de atendimento. Acho que isso é uma coisa importante. Muito. E aí o custo se dilui, porque Sim. aí eu faço mais procedimento, né? Exato. Na agenda que a Fernanda Trícoli apresentou, fica claro, dá para a gente fazer muita coisa, desde que planejada adequadamente. Lembrando que a gente não vai só, nessa frase da Fernanda Carrer, não é só aerosol, a gente está do lado
do paciente que está respirando no ambiente. E as vias aéreas superiores, a gente sabe, que podem estar contaminadas e podem estar carregando esse vírus durante a respiração, e então tornando esse vírus agora mais fácil de ser depositado no EPI que a gente está utilizando, né? Saímos da sala por 15 minutos para depois realizar a asepsia da sala? Então, o primeiro trabalho é um trabalho importante que nós estamos colocando aqui, tudo baseado em evidência científica de qualidade e bem atualizada. Essa questão dos 15 minutos foi divulgada pelo CDC, que é o Centro de Doenças Americano, Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, que produz evidência para o mundo todinho. E ele tinha um documento que foi atualizado em 2019, e ele fala dos 15 minutos, e a ADA manteve os 15 minutos. Então, terminou o procedimento, 15 minutos entre o término e a ação de limpeza, tem que sair da sala, e deixa todo o ambiente ventilado, abertas portas e janelas, para a ventilação fazer o seu papel na dispersão desse spray que foi produzido. 15 minutos você pode entrar e fazer a limpeza das superfícies. Quer ficar mais seguro? 30 minutos está de bom tamanho. Essa história das 3 horas é um trabalho que não se aplica na condição da produção do aerosol de consultório odontológico. Então, para a gente ter bastante segurança, né? Nós e a ASB, vamos falando, porque se deixar eu vou falando. As duas vezes tem que falar junto. Tá tudo ótimo. Nós e a ASB desparamentamos? Sim, todo mundo que estiver naquele ambiente e principalmente relacionado à área de maior produção do aerosol. Os dois vão estar ali, então precisa desparamentar os dois. Aonde? O ideal é fora da sala de atendimento, porque se você desparamentar ali, você está no ambiente em que produziu o aerossol, vai depositar sobre você. Não tem o fora, minha realidade não tem fora, fora é a sala de espera. Então, o que você vai fazer? Desparamentar o mais distante possível da área principal de produção de aerosol, entendeu? É fácil, dá para a gente trabalhar isso tranquilo. Aí você desparamenta o mais longe possível, descarta aquilo lá e então você sai da sala, tá bom? Sim. E a Jeane... Outra coisa importante é que eu tenho visto em algumas lives perguntando se a ASB e a TSB precisam usar N95, precisam usar toda a paramentação. Eu acho que é importante a gente lembrar, né? Até no documento da Secretaria de Estado, a gente fala que é uma luva, um gorro, um N95 por profissional. Esse profissional não é o dentista, é o profissional da equipe de saúde bucal, seja ele quem for. Né? Então, assim, o técnico e o auxiliar que ficarem em contato naquele atendimento, que tiverem contato com aerossol, com a saliva, eles também têm que estar protegidos. Né? Então, eu tenho visto em alguns casos o dentista de N95 e o TSB com a máscara cirúrgica ou até máscara de pano. Então, tem que tomar esse cuidado, né? É o profissional, seja ele qual for. É o profissional, a equipe de saúde bucal. Tem toda a razão, é bom ficar bem claro. O N95 no cuidado que a professora Fernanda Tricoli falou também. Eu usei na segunda, ele vai, depois do uso, para a caixa perfurada, se ele estiver íntegro, e aí eu vou reutilizar na próxima segunda. O da terça é o da terça, o da quarta é o da quarta, da quinta é da quinta, da sexta é da sexta. E aí eu consigo preservar o respirador e preservar a saúde, né? Eu tenho que sempre verificar se ele está com a vedação externa todinha bem íntegra e também o filtro interno, e se ele não está umedecido. E os elásticos também têm que estar íntegros para que a gente possa fazer esse uso. A Jeane perguntou como devemos proceder em relação à troca de aventais descartáveis a cada troca de pacientes na rede pública, se estamos com dificuldade em adquiri-los em grandes quantidades. Acho que a gente já respondeu, né, Jeane? Porque é o cuidado de investigar. Não existe no mercado? É uma situação. Quando existir, nós podemos agir de outra maneira, pensar na aquisição dos EPIs adequada. Então, são soluções para cada uma das situações que a gente está vivendo nesse momento, né?
A Cristiane Carrara, ela pergunta sobre a tecnologia de tecidos com íons de prata que podem destruir o vírus. Seria viável o uso no atendimento odontológico? Vocês querem falar? Só eu falo? Então, a gente tem visto, né, a questão dos tecidos de íons de prata mesmo, até em máscaras, né, Mene? E é importante que a tecnologia avance e que a gente produza materiais e nos parece que tem um futuro muito interessante, né, para esse tipo de tecido, para a questão também de materiais de biossegurança. Talvez a gente caminhe no futuro para que os equipamentos de biossegurança e as barreiras sejam feitas com materiais mais tecnológicos, né? Hoje não é viável, hoje a gente não tem equipamento, a gente não vai ter as máscaras, por exemplo, que tem desse tecido são de pano e aí você vai lavar, né? E elas não têm a proteção respiratória, né? Elas não vedam, né? Porque qual é o princípio da proteção respiratória? É você vedar para você respirar pela trama do tecido. Essas de pano que são que tem o tecido tecnológico com linho de prata, você vai entrar pelos buracos e aí você não tem proteção nenhuma. Então não é ainda um momento. Eu acho que a gente caminha, né, para isso no futuro. Mas hoje, o que a gente tem evidência científica de uma proteção respiratória adequada para proteger de partículas pequenas como partícula viral são as PFF2, PFF3 ou N95. Hoje é o que a gente tem de evidência. Eu tenho muita expectativa nesses tecidos, vou ser bem sincera. Eu vejo os artigos e eu tenho alguma esperança assim, de que a gente caminhe para isso. Mas a gente hoje não tem, por exemplo, um equipamento de proteção individual para usar em larga escala. Eu acho que não sei o que você acha. Não, e ainda são caros. Se a gente for ver, Uhum. o preço ainda não está viável. Além do que a gente não sabe, como a Fernanda falou, eu vou lavar, tá bom, mas em quantas lavagens ele ainda mantém a sua qualidade, né? Isso, Então não tem também pesquisa, né? está tudo sendo estudado agora. Pode ser que a gente Uhum. no caminho modifique, como o manual do conselho. Ele saiu no primeiro momento, depois ele foi reatualizado, reeditado, foi ajustado nas informações. Na medida em que os estudos estão saindo, a gente vai ajustando todas essas informações, né? Então, é uma promessa, né, Fê? É Isso. promissor, mas a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais Mas estudos. hoje o que a gente tem é usar avental impermeável, que a gente sabe que a gente está protegido, e usar a proteção respiratória, né? Usar barreira nos olhos. É isso que a gente tem hoje, né? Acho que é importante para não cair no ponto do vigário, né, Nini? Achar que está colocando uma máscara que tem íons prata e que aquilo substitui, por exemplo, uma PFF2. Não existe evidência de que isso é verdade. Não, não, com Né? E o certeza. gestor, ele tem que trabalhar com a evidência já garantida, né? E assim, tem que garantir que é melhor do que, melhor ou igual que nós temos aqui, né? O que a gente está preconizando, né? A gente não pode colocar os profissionais aí para terem experiências, né? Então, no momento, eu também acredito que vai ser um caminho, né? Eu acho que a ciência vai trazer uma solução melhor, né? Mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Vai, com certeza, com certeza. E aqui a gente tem algumas perguntas de infraestrutura bem importantes. A pergunta da Cristiane é: porta aberta para atendimento com ar-condicionado ou fechada? Então, na produção de aerosol, sempre fecha a porta. Tem que fechar a porta para que ele fique contido mesmo no ambiente. Ar-condicionado, não. Neste momento, não. A não ser que o ar-condicionado seja utilizado juntamente com o filtro EPA e na qualidade de ser esse filtro higienizado a cada turno de trabalho, né? Isso porque existem trabalhos na literatura mostrando que o ar-condicionado, numa situação física em que uma pessoa estava contaminada, aquele ar, no fluxo que ele fazia, contaminou todas as pessoas que estavam naquela sala e não contaminou aquelas que estavam longe do fluxo do ar. Então, não, neste momento, não. Ah, mas no Brasil é muito quente. Bom, tudo isso é fato.
mas nós estamos resguardando a nossa saúde e a saúde dos nossos pacientes. Saúde da equipe de saúde bucal e a dos pacientes. Então, nós precisamos, na produção de aerosol, trabalhar com porta fechada. Terminou o atendimento, portas e janelas abertas para circulação natural. Vai acontecer o quê? Vai acontecer um fluxo de ar que vai ressecar essas gotículas e também vai acontecer um certo assentamento delas. Por isso, o tempo entre o atendimento e a hora da limpeza, tá bom? Como deve ser a estrutura física de uma clínica odontológica de uma faculdade para alunos de graduação? Ângela, essa questão está sendo discutida pela ADENO, tem um documento norteador deles, e cada faculdade é de uma realidade, né? A Fernanda Trícoli fez até uma fala na live do CRO de Pernambuco, bem interessante. Depois vieram alguns elogios, viu, Trícoli? Sobre a sua fala, porque foi norteador também. Olha, na presença de mais consultórios, utilize, se tem 3, utilize um, deixe os outros 2 utilizados. Você sabe que aquele está recebendo uma carga que pode ser viral ou não. Vamos fazer a higiene correta daquele espaço. Faz aerosol naquele, mas no outro atendimento não faz. No que não faz aerosol, você pode utilizar um outro espaço. E aí, a partir dessas conclusões, os ambulatórios das faculdades também estão se estruturando. Na nossa, a gente tem, cada espaço da nossa clínica tem 12 equipamentos. Nós temos uma baia, uma divisória entre os equipamentos baixa, e o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar só 4 de 12. Por quê? Porque dá o distanciamento adequado para fazer esses atendimentos com uma menor área de risco. Então, depende muito do quadro de cada escola, né? A gente tem que ver o ambulatório de cada escola. Mas essa fala da Trícoli foi bastante norteadora e nós sabíamos que quando as escolas se organizassem, o serviço público ia também adquirir esse entendimento, né? Então, isso para nós tem sido norteador também. Várias escolas de odontologia já estão voltando atendimento a pacientes aqui em São Paulo. Então, para você ver, nessa condição, né? Bem, e aí acho que é importante, né, nessa adequação de estrutura, que as faculdades, elas estão também revendo essa questão dos ar-condicionados, né, dos filtros EPA, de circulação de ar, né? Então, eu acho que essa é uma questão que também pode ser pautada nas unidades, nos serviços, com o conselho gestor. Então, a gente está enfrentando a pandemia e essas questões precisam ser enfrentadas. Talvez seja a hora de adquirir os filtros e de repensar essa questão, né? São investimentos que hoje o filtro EPA está muito caro também, porque a demanda está muito alta. Mas é importante talvez pesar se vale a pena ou não, se é possível ou não adquirir, até com esse dinheiro de investimento de enfrentamento da pandemia, para viabilizar o atendimento, para viabilizar um atendimento com mais conforto e dignidade para o profissional e para o paciente também, porque fica muito quente. A gente tem realmente estados na federação que são muito, muito quentes, né? Então, eu acho que é hora de repensar isso. As universidades também estão fazendo isso, né? Então, nós vamos aprendendo o serviço público com a universidade e a universidade com o serviço público para a gente pensar nas melhores formas de fazer isso, né? E aí você... No serviço público, normalmente a gente não tem tantas cadeiras modulares assim, né? 2, 3, né? Normalmente, entendeu? Então, assim, nas faculdades já tem um distanciamento maior, né? Também essa distância, ela deve ser relevada, né? Para pensar o que vai voltar, né? E aí vocês já responderam para a Cristina Baldini, que ela fala da questão da estrutura física das unidades, que nem sempre os consultórios possuem janela, e agora com calor, como fazer. Então, é um repensar mesmo em prol dessa situação nova que a gente está vivendo. E aí, ter o cuidado com a saúde de todos. Nós recebemos uma pergunta, uma das perguntas que veio pelo conselho, foi, olha, o espaço do dentista, na verdade, é conjugado com o do médico. E aí, quando você beneficia um, você beneficia todos, né?
Então, vale a pena pensar na aquisição dos filtros, no replanejado uso do ar-condicionado, na higienização e desinfecção dos filtros a cada turno de trabalho, né? Então, você tem uma nova situação, vamos repensar em função dela com o conhecimento que está produzido, né? E aí a gente vai adequando na medida do possível. A Ângela fala numa clínica que não se consegue abrir janelas, é a mesma coisa, né? A mesma situação. Como fazer em caso de várias cadeiras odontológicas numa mesma sala? Foi a pergunta que a Trícoli respondeu lá na live e que todo mundo elogiou. Nossa, é bárbaro. Porque se você pensar em utilizar um equipamento e deixar os outros, você consegue gerenciar todo esse espaço de trabalho, você consegue planejar os atendimentos que produzem aerossol. É a aula da Trícoli. Não perca, assista o outro vídeo. Gente, não vou dar spoiler, mas está bom demais. Então, preste atenção nos detalhes do que ela apresenta, porque são valiosos para a nossa retomada, né? E a Juliana, como proceder em casos de salas de atendimento coletivo? 4 cadeiras dispostas lado a lado com apenas 2 auxiliares. É a mesma resposta para todas essas situações. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Eu acho que é isso mesmo, né? É, né? Que foi a fala da Trícoli que foi super elogiada na live. E alguns falaram das peças de mão, sobre autoclavagem, que alguns municípios, mesmo seguindo as recomendações, com lubrificação, tudo tem tido problemas com as canetas, se existe uma recomendação especial. Na verdade, tem que fazer o procedimento correto. Os problemas, em geral, são associados à não lubrificação suficiente. Você tem que lubrificar e tem que acionar a caneta na lubrificação, para que essa lubrificação caminhe por todo o espaço que ela precisa caminhar. Então, ela ajusta todo esse equipamento no momento em que você faz o acionamento, né? E aí você leva para autoclave. E lógico, há canetas que não são autoclaváveis. Então, evite estas. Essas vão ter problemas mesmo. Mas as que são autoclaváveis precisam ser autoclavadas. Existe um trabalho italiano mostrando que um paciente foi infectado e com uma bactéria, aquelas bem powers, né? E essa paciente vem a óbito. E aí foram mapear o genoma bacteriano e descobriram que tinha saído de um consultório odontológico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa rede de esgoto, todo o encanamento, a nossa rede de alimentação do nosso equipamento e as nossas canetas, porque é uma rede, é uma micro-rede por onde caminha todo o líquido que você vai utilizar no procedimento e justamente ele precisa estar completamente livre de micro-organismos, né? Uso da caneta de alta só com isolamento absoluto? Sim, você reduz bastante a possibilidade de, na hora do trabalho, fazer com que aquela saliva venha para o aerossol. Você só vai produzir, nebulizar aquele líquido que você está usando na alimentação da sua caneta. Então, o isolamento absoluto é indicado, sim, por esta causa, né? De acordo com a vigilância do Estado, deve-se fazer o teste biológico de toda a esterilização, um por período. É necessário ou podemos realizar um por semana, como antes era preconizado? O que vocês acham, meninas? É a norma da vigilância, né? Não tem o que a Fernanda falou, a gente não pode falar nada menos que a vigilância, né? Então, assim, a vigilância também, eu tive em algumas reuniões com a Fernanda, né, na vigilância do Estado, eles foram muito cuidadosos, eles também se armaram de gente e de evidência científica para tomar decisão. Então, a gente tem que lembrar, né, que os consultórios odontológicos acabam entrando nas normas dos hospitais. A gente está, neste momento, trabalhando com vírus que precisa de um manejo muito especial. Então, as UTIs, os hospitais, está todo mundo nessa norma da vigilância, né? Então, eu entendo que esse é um momento muito crítico e por isso que está se pedindo o teste a cada período, né? A vigilância precisa disso porque ela trabalha com outros equipamentos de saúde, com outros estabelecimentos e não só a odontologia, né?
Então, eu acho que a gente não pode, né, enquanto coordenação, enquanto odontologia, falar, não, mas a odontologia não precisa disso, né? A gente precisa, neste momento que a gente está no meio de uma pandemia, usar o rigor que a vigilância está solicitando. Não Exato, vejo outro jeito, eu né? concordo. Viu, Ana Paula, Lohana e Sandra? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim, nesse momento. E alguns desses cuidados a gente, com certeza, vai acabar introduzindo, incorporando nos nossos protocolos, né? Porque a gente vai ver o valor deles na medida em que forem utilizados. Então, realmente, a gente acredita na potencialização do processo de cuidado que a gente está implementando no nosso atendimento diário. Então, essas eram as nossas perguntas, meninas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. As 3 estão disponíveis, o nosso e-mail está no ar. Por favor, a gente vai colocar aqui. Fique à vontade para fazer suas perguntas, enviar por e-mail. E se o município precisar de ajuda, nós estamos aqui para apoiar, para estar junto com os estados, sem dúvida nenhuma. Estas 2 Fernandas são show, você não pode perder a aula das 2. As lives do Observatório estão fantásticas, muito melhor do que assistir o Jornal Nacional, com certeza vocês vão gostar. Adquirir conhecimento, é fantástico. Obrigada, Mene. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Fê. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.